Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, bem-vindos ao nosso Espaço Feminino. Mais um Espaço Feminino para mim, para você, para que você possa curtir e aprender assim tudo que a gente tem para oferecer para vocês. No nosso programa de hoje, o tema é saúde e nós vamos falar sobre sarcopenia. Você sabe o que é isso? Não? Mas a gente vai descobrir tudo que envolve essa doença e eles vão dizer se é doença mesmo. Fica ligado nesse programa. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo hoje aqui a Natália Eudes. Natália, muito bom ter você aqui, que é nutricionista. Querida, bom demais ter você aqui sempre. Obrigada, eu agradeço o convite, Adriana. É uma felicidade estar aqui partilhando e passando um pouquinho de informação para as pessoas. A gente vai falar um pouquinho em relação à perda de massa muscular. Que é a sarcopenia, né? A gente já vai contar para todo mundo o que é, porque é um nome assim que não é muito comum a gente ouvir, né? Então pode ser que as pessoas ainda não saibam. Então, também está com a gente a Cíntia Pereira, que é fisioterapeuta. Cíntia, prazer enorme te receber. Prazer é todo meu, também agradeço o convite, espero poder contribuir com as informações aí da fisioterapia e da educação física. Com certeza. E também o Dr. Carlos Duval Morelli, que é ortopedista. Doutor, primeira vez no nosso programa, seja muito bem-vindo, muito bom poder te receber aqui. Ok, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e vamos tentar aí conversar alguma coisa. Vamos tentar bater um papo aqui bem informal para que a minha amiga lá de casa possa entender e se proteger, né? Então já a gente volta para bater esse papinho aqui. E também está conosco hoje na cozinha a Andréia Guimarães, que é chefe. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, tá tudo jóia. A gente vai fazer aqui hoje uma panqueca bem gostosa. Uma aqui. panqueca? É, são mini panquecas, na verdade. Uma panquequinha. É, tudo de bom. Vai ser bem gostoso. Então tá jóia. Já a gente vai com você aí aprender a fazer a panquequinha, tá bom? Certo. Tá certo. Até já. E agora nós vamos falar com o pai. Nós vamos ter um momento onde eu tenho certeza que Deus vai inspirar a vida da pastora Márcia Costa para falar tudo aquilo que você está precisando ouvir exatamente agora. Porque tudo aquilo que vem do trono de Deus para a nossa vida é certeiro, é direcionado, é com propósito. Então, para tudo que você está fazendo agora. Coloca teu coração diante do Senhor e ouça. Vamos ouvir a pastora falar conosco e Deus falar conosco através dela. Com você, a pastora Márcia Costa. Esse texto que a gente vai orar hoje, que fala, o apóstolo João fala que nesse mundo nós somos como ele é. E eu penso que o apóstolo João aqui numa concordância espiritual com o apóstolo Paulo, que também coloca em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa concordância da palavra de Deus é que é maravilhosa, né? E hoje você tem que viver esse dia desse jeitinho, aqui nessa terra como ele é. Isso é muito estranho. Não, peraí, eu não aceito isso. Você não aceita o que Jesus fez por você? Ele foi e a obra dele continua na sua vida. E ele disse que você nessa terra, como ele é. As pessoas querem o perdão de Deus e ele está em você. As pessoas querem a paz de Deus e ela está em você. As pessoas querem a verdade de Deus e ela está em você. As pessoas querem o amor de Deus e ela está em você, porque assim como ele é, nós somos aqui. E o próprio apóstolo João diz que essa ordem dele, esses mandamentos dele, essas instruções dele, do nosso Pai, não são difíceis.
A gente só precisa se esvaziar da gente mesmo, tirar o nosso eu do centro e colocar o próprio Salvador no centro, porque se Ele é, a Bíblia diz, se Ele é aqui nessa terra como nós somos o que Ele é aqui nessa terra, então o que eu vou viver diferente? O que aqui o meu dia? Não, eu tenho que viver o que a Bíblia diz. Então, se Ele é em mim o perdão, vamos perdoar. Se Ele é em mim o amor que precisa ser recebido no meu ambiente de trabalho, na minha escola, na minha casa, onde quer que for, então eu vou viver isso, porque eu sou como Ele é. Sabe, essa palavra hoje precisa fazer a diferença, precisa afetar tudo que a gente for fazer. Eu sou como Ele é. Na hora que você estiver tomando uma decisão, antes de tomar essa decisão, pense assim, peraí, eu sou como Ele é. Na hora que você tiver para falar alguma coisa para alguém, antes de falar qualquer coisa, pense nessa palavra de João, do apóstolo João. Peraí, nessa terra eu sou como Ele é. Isso faz a maior diferença. Isso não te coloca num lugar melhor do que ninguém. Isso só te coloca no lugar que é o lugar que Jesus planejou para a gente estar, fazendo o que Ele quer que seja feito aqui nessa terra. Então, esse é o dia. Quando olharem para a gente, vão ver Jesus. Vamos orar sobre isso? Olha aí no texto, o versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele é. Querido, nós te agradecemos, porque nós não sabemos como foi o teu sorriso, mas quando eu olho para o meu irmão, eu posso ver o teu sorriso. Nós não sabemos como foi a tua forma, assim, concreta, assim, de abraçar alguém, mas quando o meu irmão me abraça, ou quando eu abraço alguém, eu sou a continuidade de Ti nessa terra. Senhor, que hoje, na nossa maneira de falar, nas nossas escolhas, no nosso procedimento, hoje, Deus, o mundo veja que Tu está vivo aqui nessa terra ainda, pelas nossas atitudes, porque assim como Tu és, nós somos nessa terra. Jesus, hoje é dia da Tua vida reconciliar dentro de casa. E nós somos a reconciliação que é o próprio Senhor dentro da nossa casa. Hoje é dia, Senhor, da gente falar e não mentir, porque Tu fala a verdade. Então, hoje é dia, Senhor, da Tua vida se manifestar, da Tua própria vida se manifestar nas nossas palavras. Senhor, nós Te agradecemos, porque essa é a nossa decisão, ser como Tu és aqui nessa terra. Querido, eu tenho certeza que isso não é complicado, não é difícil, e eu sei que a Tua inspiração vai conquistar o coração da minha amiga. Eu sei que ela hoje vai estar inspirada, porque assim como Tu é, ela é aqui nessa terra. Eu Te agradeço, querido, eu Te agradeço, porque essa era a resposta que a gente estava precisando para o dia de hoje. Nós somos como Tu és. Graças a Deus. E você vai ver no decorrer desse dia, Cristo em você, a esperança da glória. E você vai ver nesse dia, como esse dia foi suave, como esse dia foi acolhedor, como esse dia foi descansado, tranquilo. Porque assim como Ele é, nós somos nessa terra. A gente volta já. Eu quero mais alegria, mais boas novas, Volta do nosso espaço feminino. Agora a gente está com a Andréia na cozinha. Vai aprender a fazer panquequinha. Andréia,
essa panquequinha a gente pode usar como aperitivo, como Isso, para um lanche. lanchezinho. A gente pode fazer e botar numa mesa com vários recheios. No nosso caso, hoje aqui, nós vamos fazer de creme cheese com ervas e o creme cheese com queijo e presunto. Que a garotada ama, né? Exatamente. Então vamos Tá começar bom? a fazer. Vamos começar pela massa, tá? Ok. Então nós vamos botar uma xícara de leite. Vamos bater no Daqui eu vou liquidificador. tirar pra você. Isso. 2 ovos Inteiros, né? inteiros, exatamente. E uma Certo. xícara também de farinha de trigo, tá? Ok. Vou pegar aqui a colher que fica mais fácil de... sem fazer muita sujeira. Essa quantidade de massa, André, ela rende para dar quantas porções? Ó, dá para fazer em torno de 15 a 16 Porque elas são panquequinhas, porque pequenas. são pequenas, exatamente, tá? E aí, se você quiser fazer mais... Dobra a receita. Só dobrar a receita, né? Que aí vai ficar direito. Certo. Ou essa mesma receita, você pode fazer ela para panqueca grande. Sim, aí é só... Exatamente, Ok, tá? vamos lá. É só só uma o tempo batida, de é só misturar. pro tempo de misturar. Já bati, já misturei. Só isso já deu? Já deu, já misturou a farinha, já misturou os ovos, o leite e pronto. Ai, Se quiser deixar bater mais, pode, mas não tem necessidade. É só o tempo da mistura de mesmo. misturar mesmo. Exatamente. Tá. Tá? Aqui você já deixou... Aqui a gente não deixou ligado, né? Não, aí vai tirar... Isso. Aqui a gente já pode... Eu vou até ligando ligar, pra mas você. põe baixinho, Tá. porque ele é muito forte, né? E aí vai queimar a nossa panqueca. Isso não vai ser legal. Essa frigideira é fininha, né? É, exatamente. Vê aí que Eu temperatura você acha Tá melhor. tá bom assim. Eu vou untar a nossa frigideirinha só para ela não grudar. É com manteiga ou Eu com vou azeite? fazer com azeite. Então Tá. eu vou pincelar só no fundo, porque senão também a primeira fica sempre muito melada. Ah, tá. Então não é legal, né? Então vamos fazer assim, só um pouquinho. Você acha que as outras não precisam? Não precisa. Normalmente é só a primeira. primeira. Porque a frigideira estava fria, tudo isso influencia, né? Uhum. Então, ó. Pega. Porque você disse que é panquequinha, por isso você tá fazendo a frigideira pequenininha. Pequenininha. O diâmetro dela já ser pequenininho. Isso, Tá. exatamente. Certo. Tá? Aí, aí você roda ela. Ó, Acho que a você tá frigideira vendo? ainda tá fria, né? Não, o azeite também não deixa grudar, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem que... Essa primeira sempre fica mais encorpadinha, Ah, tá. tá? E aí a gente vai deixar ela fritar um pouquinho embaixo. Vira. E aí nós vamos virar depois, tá? Enquanto ele tá fritando, eu vou fazer, como eu vou fazer de ervas, eu vou já juntar aqui as ervas que eu separei para hoje. Ok. Eu escolhi essas, mas cada um pode A gosto fazer... do freguês. Exatamente. No caso, eu botei salsa. E tá? tudo fresca, né? Tudo fresco, tudo fresco. Então, um pouquinho de salsa, um pouquinho de tomilho, tá? Eu vou botar tudo junto, porque eu vou picar elas todas juntas. Todas juntas. Isso. Alecrim, manjericão, sálvia, tá? Essa cebolete que tá aqui porque eu vou amarrar a minha panquequinha com a cebolete. Tá. Posso usar também a cebolinha mesmo. Ela é mais grossa, ela deve ser mais Isso, difícil só de que, usar, não é? exatamente. Só que aí a gente corta a cebolinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Precisa dar uma ferventada para ela dar um nozinho ou ela é fresquinha mesmo? Olha, tem pessoas que fermentam, tem outras que não. Ih, ó, tá vendo aqui, ó, por causa do azeite? Ah. Ele não deixou sair direito. Porque esse meio aqui, ó, e ela também não estava tão fritinha. Mas não tem problema. Depois a outra já vai sair direitinho. Já vai sair direitinho. Isso, ó. E a hora que a gente fechar isso daí também. E é ótimo a gente mostrar isso, porque é pra você não se desesperar em casa. Isso, ó. Já Deu uma rachadinha no meio, fica tranquila, vai dar certo a sua panquequinha. dá sim, tá? Enquanto tá ali fritando, eu vou aqui, ó, Picar minhas ervas. É bem miudinho. Bem miudinho, porque eu vou misturar essas ervas
no creme cheese. Não, sem contar que é fácil, né? Exatamente. Tô achando assim, tudo de bom.com, porque eu já tava falando pra Andréia que eu tenho mania de fazer panqueca, adoro fazer panqueca lá em casa, mas a gente nunca sai da panqueca com carne moída, enroladinha. É, porque aí fica, né, não troca os recheios, não fica sempre o mesmo recheio. Varia. Exatamente. Isso. Ó, tá bem picadinho, tá? Ó. Certo. E aí depois nós vamos misturar com o cream cheese. Cream cheese. Ó. E a frigideira também estava um pouquinho Tava, fria. ainda estava fria. Aí aqui, ó. Ok. Aí, tá? Perfeitinho. Virei ali. Aí já pego mais um pouquinho, você vai ver que nessa daqui, ó. Ela já vai ficar mais... Ó. Ah, aqui, agora você não pincela. Não. Fez só a primeira. Só a primeira. E aí aqui, ó. Vai ser mais rápido. Sim, dá pra brincar, não dá? Dá. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer de diferentes jeitos. Normalmente a gente faz sempre enroladinho. Pra gente fazer trouxinha. Trouxinha, também podemos fazer a trouxinha. Agora a frigideira tá mais quente, você precisa ficar mais atento. Exatamente. Não dá pra dar bobeira, não. Tá? Porque senão ela vai ficar queimada. Isso, para não ficar queimada, a gente vai soltando aqui, ó. Vamos soltando aqui um pouquinho do lado já. Ó. Minha mãe vira. Quem disse que eu consigo? É difícil, ó. Perfeito. Tá vendo? Essa parte aqui eu vou botar para dentro. Porque o bonitinho, é esse pintadinho. Isso, exatamente. Esse aperitivo come frio? Sim. Ai, pode comer frio. Você põe numa mesa de lanche, para a garotada ou para os seus amigos. Sim. E fica como um aperitivo. Deixa eu te perguntar, a gente pode fazer essas massas um dia, faz uma pilha enorme e congelar para o dia que eu precisar fazer, eu já ter as massas prontas? Pode sim. Pode mesmo. Ó. Agora ela tá com a cor perfeita. Eu vou fazer mais umas duas aqui para vocês poderem ver e vou rechear. Tá? Senão... Pra gente partir pro recheio. Isso, exatamente. Senão vai... E para congelar, André, é só botar no saquinho? Põe num saquinho. Faz uma pilhazinha. Isso, põe num saquinho e congela. Se você quiser botar de pouquinho em pouquinho, que deve, não vou usar tudo. Sim. Então você vai botando de pilha, põe de 10 em 10, tudo assim, normal, sem precisar botar muito, tá? Uhum. Essa é a parte X da questão, virar a panqueca. Mas quando a frigideira é menorzinha, ela já é mais fácil de virar. Sim. Aquela senão maior... você vai quebrando ela, né? Com certeza. E aí do outro lado ela é bem mais rápida, né? Sim, porque ela já tá quente, né? Aí a gente só faz pra ficar mais assim, decoradinho, digamos assim, né? Aí, ó. Olha aí. Tá? Eu vou fazer o recheio agora, tá? Pra gente poder, depois eu continuo fazendo aí pra gente. Vamos lá. Aí agora aqui, vamos pegar uma vasilha. Vamos botar o creme cheese. Tá? Aqui é pra desligar mesmo? É, porque é só pra poder esfriar, senão depois quando eu botar vai ficar muito... Tá? Coloca o as ervas agora, tá? E aí também dá pra inventar. Sim, você pode fazer recheio do que você quiser. E mistura, ó. Olha o perfume das ervas. Das ervas, né? Se quiser botar mais erva, para ficar com mais gosto, também pode, tá? Ó. Você trouxe a cebola grande para poder mostrar, exatamente, porque, né, a gente pode não encontrar. Ela não é tão fácil de achar, exatamente, ela não é tão fácil. Aí acaba que. E aí agora, olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui a panqueca pra gente começar a rechear essas duas aqui. Vou rechear uma com as ervas e a outra sem. É melhor deixar esfriar para poder rechear ou indiferente? Indiferente, não tem problema não. Aí aqui, ó, vou pegar aqui um pouquinho.
Ai, o que não é bom com cream cheese? Fala. Verdade, né? Creme cheese dá todo um toque especial, né? Diferente. E aí tem gente que faz com aquele queijo cottage, tipo então, cottage. aí quer uma coisa mais light? Ricota. Faz com ricota, faz com queijo branco, amassadinho, com cottage. Isso, exatamente. Aí aqui, ó, enrola. Normal da panqueca, tá? Aí agora que vem o detalhe bonitinho da coisa, do nossa panqueca. Da cebolete. Isso. Nós vamos botar uma cebolete aqui. E vamos... E essa aqui, no caso, ó, ficou até pequeno, tá vendo? Então, nesses casos, às vezes... Emenda? Não emenda. É preferível que pegue a cebolinha, tá? Se você tiver cebolete grande, ótimo, mas no caso aqui são todas muito pequenas. Então, o que a gente faz? A gente pega a cebolinha, corta ela aqui, ó. Ah, pra ela não ficar grossa. Isso. E tem umas que dá pra você cortar o meio do meio. Tá, porque elas são bem compridas. Isso, exatamente. E largas também, né? Então, o que você faz aqui? Ó, cortei o meio, agora eu vou cortar o outro meio. Ó. E vou fazer ela fininha. Ela não quebra não, André? Ó. O que faz ela quebrar? Ela fica molhada. Então, a gente pega o papel... Por isso que você já deixou estrategicamente esse papel toalha aí. Porque aí a gente pega aqui, ó, e tira essa... A babinha. Isso. Porque essa babinha aqui é que faz ela quebrar. Ficar úmida e quebrar. Então agora a gente faz aqui. Ó. Sem contar que a apresentação vai ficando muito bonita, isso, né? Exatamente. Colorida. Ó. E você que está fazendo aniversário hoje, que Deus te abençoe, que o Senhor possa estar presente em todos os momentos da sua vida. Parabéns, um beijo grande no teu coração. E nós temos um versículo para você. Confere aí no seu vídeo. Olha. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. 1 João 4,17. Parabéns! Aí, que coisa mais bonitinha que fica. Aí você pega outra parte, né, que ficou, faz a mesma coisa do lado de cá, tá? Porque você vai cortar no meio. Duas fitinhas. Vou fazer duas, tá? E aí, ó, tem gente que olha assim, não percebe que é cebolinha. Você mas eu posso comer isso, a fitinha? Ah, tá. Tem gente que não consegue. Não imagina que você. O sabor da cebolinha não é tão assim. Não, ele é suave, ele é agradável. Exatamente. Né? Aí aqui, ó. Perfeito. Ó. Nossa, você vai. O aí dia aqui, que você ó. isso, você vai. Nossa! Para ficar mais delicado. Você vai receber fama de chefe na tua casa. Exatamente. Você corta aqui um pouquinho, para não ficar tão grande, né? E aí, ó. Agora, André, o outro recheio... A gente já prepara aqui assim. A gente já prepara agora, né? Vamos já mostrar preparar. O outro recheio, tá, que o até outro é simples. É simples também. Isso. O outro é com queijo e presunto. Então, a gente pega o creme... Eu só vou esperar você montar. Na hora que você enrolar... Eu vou bater papo lá com o pessoal na sala e você fica para poder amarrar. Tá bom. Vamos lá. Aí eu vou pegar aqui, ó, o creme cheese. Vou passar ele só um pouquinho no fundo. Ok. Tá? Só que assim, ó. Só para acrescentar sabor ou para dar aderência? Nem é aderência, é para acrescentar sabor mesmo. Exatamente. E vou pegar um queijo. Queijo prato? Pode ser, o queijo que você quiser. Tá. Né? No caso aqui, como a garotada gosta mais de queijo prato, a gente usa o queijo prato. E o presunto? E o presunto. E enrolar. Se você achar que ficou muito grande e tal, você pode cortar. E aí agora enrola. Perfeito. E faz o mesmo processo do amarrar. O mesmo processo para amarrar. Eu vou deixar você amarrando aqui. Tá bom. Na hora que a gente voltar aqui, já vai estar tudo amarradinho. Vai. A gente provar a sua panquequinha. E agora a gente vai bater um papo sobre o assunto de hoje. Sarcopenia. Então, gente, vamos falar sobre sarcopenia? O que é exatamente? Vamos perguntar para o doutor, para ele já dar o enfoque da medicina sobre isso. É uma doença, doutor? Quando eu apresentei
o assunto do programa de hoje, eu falei que era uma doença. É uma doença? Na verdade, não é uma doença. Olha aí, esclarecendo. Espaço Feminino esclarecendo. Sarcopenia é uma palavra de origem grega, que significa fraqueza da carne. E é um processo de evolução. À medida que o envelhecimento vai acontecendo, o corpo vai diminuindo. Isso é uma coisa natural que vai acontecer com qualquer ser humano? É um processo natural do ser humano. À medida que a terceira idade se aproxima, aos 60, 70, 80, hoje a estimativa de vida cresceu muito, então a população mais idosa começa a definhar a musculatura, que às vezes acompanhada com outras patologias ou não. Muito comum a presença da osteoporose junto. Então o organismo ele passa a ter uma fraqueza, a fraqueza muscular, até pela inatividade da pessoa. Então a pessoa começa a ter fraqueza, desequilíbrio, desorientação, tonteira, e daí vem... Com quantos anos, doutor, começa a aparecer os sintomas de sarcopenia? A partir dos 60 anos, se a gente fosse escolher uma data. Mas na verdade não existe essa data assim, cronológica. Depende muito de cada pessoa, da sua condição genética, dos seus hábitos de vida, da sua condição de atividade física. Então, você, às vezes, tem uma pessoa com uma idade mais avançada que tem uma prática de atividade física extremamente saudável, totalmente diferente de uma pessoa de 30, 40 anos com uma vida sedentária. Então, você pode começar a prevenir agora. Isso é o ideal. A Organização Mundial de Saúde já tem uma previsão para daqui a 11 anos, em 2025, mais de 1 bilhão e 200 mil pessoas no mundo vão estar acometidas com a sarcopenia a partir dos 60 anos. Por quê, doutor? Dados atualizados. Isso por quê? Por causa do estilo Estresse, de vida? Dia a dia, falta de atividade física, hábitos alimentares, ausência de atividade física, cigarro, condição genética. E, na verdade, por isso que nós trouxemos hoje mais duas profissionais que vão estar ajudando nesse processo, né? Para prevenção e para cuidar, né? Para tratar disso. Natália, a questão da alimentação, como que a gente pode trazer para evitar isso? Para que isso aconteça tão precocemente? Na verdade, Adriana, assim, se a pessoa mantém ao longo da vida uma alimentação razoavelmente equilibrada, buscando no dia a dia os grupos alimentares, ela consegue ao longo da vida manter a sua massa muscular preservada, os ossos saudáveis, e na terceira idade ela consegue ter mais vitalidade, consegue prevenir, né? Então, a grande atuação em relação à alimentação é na prevenção. É mais na prevenção. Com certeza, quer dizer, na verdade a gente tem alguns fatores na alimentação que são muito importantes para a gente manter o músculo forte, manter o músculo com resistência, manter a massa muscular, né? Que é principalmente a vitamina D e a proteína. Então, por exemplo, é muito comum em idosos, a vovozinha, o vovozinho, deixar, por exemplo, de comer o jantar e substituir o jantar por um lanche. É comum isso, né? É engraçado. Super, né? Super comum. Até porque eles acabam... muitos moram sozinhos e não tem mais aquela família ali para preparar. Exatamente. E às vezes, dependendo da composição desse lanche, pode ser um lanche proteico, pode ser um lanche saudável, se ele incluir, por exemplo, um ovo, uma omelete, ou se ele incluir um queijo ou um leite, ou pode ser um lanche totalmente sem proteína, se for, por exemplo, só uma fruta, só um suco, ou só um biscoito, por exemplo, um biscoito com um chazinho, né? Tem muitas vovós que falam, não, só não faço jantar, só como um biscoitinho com um chá. É verdade. Na verdade, são duas composições que não oferecem proteína. Então, pensando nesse cuidado em relação à massa muscular, Na verdade, esse cuidado tem que começar lá atrás. Sim. E se prolongar no período que a sarcopenia começa a se apresentar. Com certeza. Eu atendo alguns adolescentes no consultório. Então, você assim, já o conta rapazinho, sim. Então, por exemplo, o rapazinho com 16 anos, que está naquela idade de quer ficar fortinho, né? Então, os colegas já implicam, brincam.
E atendo alguns, assim, que chegam ao consultório, eu quero ganhar massa muscular. Eu sempre falo, olha, massa muscular não é enfeite. Massa muscular realmente garantia de qualidade de vida, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no idoso, que isso é muito comum, às vezes ele não tem força no quadríceps, que é esse músculo da coxa, para sentar e levantar do vaso sanitário. Que aí é onde entra os seus cuidados, não é, Cíntia? Que é a parte da fisioterapia, que vem trabalhar em conjunto com a parte nutricional, né, e com a parte da medicina. Porque o que a gente percebe que como é uma doença, né, como é um processo degenerativo, é um processo natural do envelhecimento, o que a gente começa a perceber? Que o idoso começa a apoiar a mão na cadeira para se levantar, que ele quer arrastar uma cadeira e ele já não tem tanta força. Gente, eu tô rindo aqui porque você tá falando em idoso, mas eu vou te dizer uma coisa, com 40 e poucos, você também já não tem a mesma disponibilidade de movimento que você tinha há 20 anos, há 10, 15 anos atrás. Depois, não é sempre vai ter normal, uma mudança. Né? Na verdade, normal. É natural do envelhecimento isso. Então, você observa que a pessoa tem uma dificuldade para entrar no carro. E aí, às vezes, as pessoas acham que é exatamente isso. É natural que a gente não tenha a mesma mobilidade, que a gente não tenha a mesma força. Mas se você mantiver desde jovem, o músculo ele tem memória. Então, se você sempre tiver uma prática de exercício de forma regular, você consegue manter essa qualidade muscular. Incrível que você falou agora, que o músculo tem memória. Olha a importância, o organismo inteiro, né, doutor? Como Exatamente. Um todo tem memória, Tudo né? que você não usa cai também numa atrofia por desuso. Então, assim, se você... Eu escuto muito isso no consultório. Eu pergunto assim, e aí, como é que foi sua vida? Assim, a gente encontra pessoas de 40 anos. E aí, como foi sua vida até agora? Como foi a prática de atividade física? Então, Cíntia, até 15, 16 anos eu jogava bola na rua, minha mãe me levava para natação, aí depois eu comecei a estudar, vestibular, faculdade, parei de fazer exercício. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu entrava e saía da academia, mas nunca consegui manter isso de forma regular. E aí ele sempre chega o quê? Com uma dor, com um problema ou com 60 anos com esse processo de sarcopenia, onde ele tem a perda de força muscular, onde ele tem desequilíbrio. E aí no idoso, né, o grande problema de tudo isso são as quedas, as fraturas, com enfim, certeza. As patologias associadas. Por isso a importância desse bate-papo aqui, para a gente poder ficar antenado, né, e se cuidar enquanto pode. Nós vamos para o intervalo rápido e já voltamos. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. De volta com o Espaço Feminino e nós estamos batendo um papo sobre sarcopenia. E é incrível os dados que o doutor está trazendo aqui agora. Com relação aos adolescentes, que o senhor comenta agora com a gente o que o senhor estava comentando comigo no intervalo. Então, eu estava dizendo que os adolescentes hoje, até para a gente entender um pouco de como eles funcionam, o celular, o tablet, o aparelho de telefone, tudo no videogame ali, no teclado. Tudo no digital. Tudo no digital. Então, quer dizer, um aparelho pequenininho e eles digitam ali com uma velocidade muito grande. Eles têm uma destreza absurda, Absurda, muito rápido, né? Quando você pensa que você está digitando uma palavra, eles digitaram 10. Independente se eles digitam a palavra inteira ou a palavra abreviada da forma que eles estão acostumados, isso você já está prevenindo o processo de tendinite no futuro. Porque esses tendões já estão crescendo de forma habituada. Trabalhados. Exatamente. Então, a nível de tendinite de dedo ali, eles não vão ter, não. Mas, em compensação, atividade física, o contato interpessoal, o jogar o futebol, ou fazer qualquer atividade à exposição solar, uma atividade física, as pessoas estão se habituando cada vez menos a isso. E isso é um fator que vai condicionar, a nível de futuro, o aparecimento não só de uma sarcopenia, como de outras patologias. Até assim, por esse confinamento.
E essa Porque mudança... os hábitos mudaram, né? Na verdade, antigamente, as crianças brincavam na rua, brincavam no sol. Hoje em dia, as crianças ficam dentro de casa jogando videogame. E aí, esse sedentarismo desde jovem, desde criança, cria uma condição. E aí tem que estudar muito mais, tudo isso. São muitos cursos, o mercado de trabalho exige muito. Essa condição faz com que o sedentarismo seja instalado desde criança. E aí, o incrível é que vai dos pais fazerem com que a realidade desse filho não seja essa e introduzindo atividades ou, na verdade, orientando, estimulando. Mas depois que o adolescente já está habituado a isso, quem tira ele daquela cadeira? Eu acho que os pais sempre têm que tirar ele daquela cadeira, sempre. Tem que determinar. Eu acho que a educação, a determinação dentro de casa é um ponto muito importante. Se você não tem essa condição mais dentro de casa, as pessoas não brincam mais na rua, por conta de violência, enfim. Então tem que ter o horário da natação, sim, tem que ter o horário do É isso que eu estava comentando. Tem que ter. Na adolescência é fácil você fazer isso. Passou dos 18, e aí? Na verdade, é uma questão cultural, até em relação à alimentação mesmo, né? Quer dizer, se o vovô e a vovó não fazem o jantar, por exemplo, aí de repente o pai e a mãe também passam a deixar de fazer, e o adolescente também passa a deixar de fazer, e a criança também passa a deixar de fazer, a família toda passa a deixar de fazer, né? Assim, na minha prática profissional é muito comum, assim, encontrar Como filhos... que você faz, Natália, quando você encontra já o caos instalado? Na verdade, assim, quando há o envolvimento da família na mudança de hábitos, assim, é incrível a gente ver que um ajuda o outro. Então, a mudança realmente ela se dá... Ela tem que ser em grupo, né? Ela tem que ser. É muito mais válido, assim. Por exemplo, essa questão da perda de massa muscular é uma coisa interessante, assim... quando a gente pensa nisso no idoso, que é onde a gente realmente percebe a perda de força muscular e essa dificuldade de não conseguir mais andar um shopping, andar um supermercado, passar essa situação para as outras gerações, para que as outras gerações já entendam que é um processo natural do envelhecimento, que é agravado com uma alimentação baseada em fast food, que é agravado com a falta de atividade física e que a gente precisa construir isso ao longo da vida, né? Isso é importante. É um processo que não é do dia para a noite, né? Não, isso é gradativo e você, assim, quando a gente tenta associar a sarcopenia com a qualidade de vida e o próprio mecanismo do nosso dia a dia, é comum você ter um paciente idoso que, na verdade, predomínio das mulheres, né? Até predomínio feminino. Até pela condição de, estatisticamente, você ter mais pessoas do sexo feminino atingindo a idade centenária. O homem está mais exposto a um acidente automobilístico, quer dizer, por outros motivos externos, a qualidade de vida do homem acaba sendo menor que a da mulher a nível estatístico em longevidade. E até pelo fator menopausa e que os ossos da mulher também começam a se enfraquecer e gerando a osteoporose, a própria sarcopenia, com esse desequilíbrio, com essa tonteira, esse mal-estar que às vezes eles têm, eles acabam caindo e quebrando normalmente o colo do fêmur. Uma coisa leva a outra. Acaba levando a outra. E nessa situação, o paciente com fratura de colo de fêmur, o tratamento é cirúrgico. Meu Deus. Invariavelmente. Então, você acaba tendo uma sobrecarga da rede hospitalar. Se não operar rápido, a chance desse paciente ir a óbito é muito alta, o índice de mortalidade é muito grande, porque ele fica acamado muito tempo. E infecção, né? Exatamente, ele não vai conseguir se movimentar direito. À medida que não consegue se movimentar, começa a vir as escaras, gera as feridas de decúbito, normalmente nas costas e no bumbum. Dali para pegar uma pneumonia é muito rápido. E da pneumonia para evoluir para o óbito é mais rápido ainda. É mais rápido ainda. Quando a gente fala sobre a perda da massa muscular, doutor, o que acontece com essa massa muscular? Ela atrofia, ela degenera? O que exatamente acontece? É um processo degenerativo. Ela começa a minguar. Você imagina uma lua cheia que começa a minguar. De forma qualitativa e quantitativa.
Em massa, quantitativa, você perde a força e a potência. Exatamente. Ou seja, se eu tenho um músculo de um determinado tamanho, ele começa a diminuir e parar de funcionar. E a massa, de volume exatamente, você acaba perdendo a força também, né? Então ele fica fraco e diminui. E uma coisa que é bem importante, as pessoas, quando as pessoas envelhecem, às vezes as pessoas chegam ao consultório com a família e acham que é um vovozinho, não precisa lavar a louça não vai mais no jardim, não faz mais isso, começam a reduzir as atividades. Ele tem que continuar ativo. Tem que continuar. As pessoas têm muita mania de achar que o vovozinho tem que ficar sentado vendo televisão ou fazendo crochê. E não é uma verdade. Tem que se movimentar. Assim, a gente tem que indicar exercícios específicos quando a gente identifica a sarcopenia e vamos identificar, né? Temos métodos para identificar isso e aí temos formas de Como que identifica, Cíntia? Olha, dentro da fisioterapia, nós temos a caminhada de 6 minutos, que é um teste que a gente faz, onde a gente vê a qual velocidade, a gente tem um parâmetro para verificar isso, quando está reduzido é uma das formas. A gente tem o teste de preensão palmar, também é uma forma de identificar, né, a força muscular. A gente pode também fazer alguns testes de sentar e levantar da cadeira, enfim, para saber a quantidade de vezes ou de força que aquele paciente tem no quadríceps, que é o músculo da coxa. Uma vez identificado, vamos supor que esse paciente não tenha tido uma vida de hábitos de atividade física. Passa-se a introduzir esses hábitos ou não? Sim, tem que introduzir. Só que de uma forma bem gradativa, né? Bem gradativa. É bem difícil introduzir atividade física e a gente faz a prescrição bastante por musculação, porque a gente precisa fazer, a prescrição é de cargas moderadas a intensas. Então, quando a gente pensa assim, fala assim, nossa, uma pessoa de 60 anos tem que fazer atividade física de forma moderada e intensa, como que a gente faz isso? Como? Então, Eis a pergunta. Então, quando a gente começa com as primeiras semanas, a gente faz isso muito de forma lúdica, tentando colocar nos exercícios do dia a dia, mas nunca deixar de acrescentar pesos gradativos. Tem que ser acrescentados, sim. Porque isso estimula, como sempre. O músculo é a forma algo que precisa ser correta estimulado. de fazer. Então, a gente tem, assim, como medir, né, como quantificar formas de resistência muscular. Então, a gente inicia com 50%. Cada paciente é de um jeito. De um jeito. A gente mede isso, 50% de uma repetição máxima e vai aumentando para 80%. Enfim, tem que fazer isso 3 vezes na semana. Tem uma forma correta de fazer. E o indicado é que faça numa academia mesmo? Na verdade, não precisa ser numa academia, mas com um profissional que tenha uma orientação. E aí, assim, não só orientando, mas também fazendo isso de forma lúdica e bem, pode ser no condomínio do prédio, porque às vezes o vovô pode ser em casa, porque a gente consegue fazer isso com... Não precisa ser peso, a gente pode fazer isso com saco de arroz, a gente pode fazer isso com laranja, a gente pode fazer isso com óleo. Tem as academias hoje em dia na praça. Claro, sempre com muito cuidado e com um professor ou uma fisioterapeuta. Porque senão, se não tiver com cuidado, se não tiver acompanhamento de um profissional, pode riscos. chegar naquela situação de se acidentar. Acidentou, aí chega naquilo que o senhor falou. Aí é uma escala muito rápida para uma situação não agradável e perder o paciente. Doutor, existe algum tipo de remédio? Não existe remédio. É preventivo e tratável. Tratável como? Com a união de nós três, o fisioterapeuta, com nutrição e com o médico, trabalhando de forma integrada. Esse trabalho vai fazer com que retarde o processo. Você consegue até recuperar alguma coisa. Então, principalmente quando a pessoa, o advento da aposentadoria, isso é terrível no país. Aposentadoria, porque aqui a questão cultural é muito forte. Em países de primeiro mundo, estou me referindo à Europa, Estados Unidos, você tem aposentadoria escalonada. Então, em determinado tempo, ele passa a trabalhar, vai se aposentar, você vai trabalhar à tarde. Período da manhã, você já começa a vislumbrar outras coisas, outras atividades. Mas aqui não, aqui é compulsório. E lá é muito interessante, principalmente nos Estados Unidos, você vê os idosos trabalhando no supermercado, na farmácia, né? Há um incentivo e condições oferecidas para isso. É de extrema importância isso, né? Eu acho que se manter ativo, você se sentir vivo. Até mesmo para a mente. Para a mente, sim. Sim, porque senão você começa a se definhar. Você se tranca, você fica mais tempo caseiro, vendo televisão, sentado, acomodado, do quarto para a sala, da sala para o quarto.
O máximo que ela consegue é ir até a cozinha ou o banheiro, tropeçar no tapete e cair. Meu Deus. Daí vem outra vez a história da fratura. Então, normalmente, quando esse senhor ou essa senhora chega no consultório acompanhado dos familiares, que poucos familiares deixam eles falar. O próprio familiar, o filho, é que vai contando a história. É que vai contando a história. E eles, assim, pô, então pra que eu vim, né? Eles não deixam nem contar. Então você dá uma paradinha no familiar e deixa ele falar alguma coisa. Aí o familiar, não, mas é que ele tá muito preguiçoso. Tá... Aí você pergunta pra ele, eu sempre brinco dizendo, se um cachorro bravo só ir atrás de você, o que você faz? Se ele responder que levanta e sai, é porque ele tá bom. Agora, se ele falar que ele vai morder, é porque tá ruim. Ai, meu Deus. E aí, o que você indica? O que tem que ser introduzido de uma forma mais enfática na alimentação, no processo de alimentação desse idoso? Então assim, no tratamento, né, então a gente tem já um indivíduo com a perda de massa muscular, assim, já detectada. É importante que a gente consiga colocar ali de 4 a 6 refeições ao dia no cardápio desse paciente. E nessas refeições que a gente tem uma distribuição de alimentos para atender a saúde, porque esse paciente, além de ter a perda de massa muscular, ele pode ter outros problemas de saúde, mas em relação à massa muscular, a gente tem alguma alimentação específica? A gente tem alguns produtos comerciais disponíveis que são específicos para sarcopenia, que aí realmente só no consultório do médico ou nutricionista que o profissional pode prescrever. Então, são suplementos onde a gente consegue uma quantidade maior de proteína, de vitamina D e de cálcio. Fora esse suplemento, você vai mesclar a alimentação dele para que ele possa reunir ali na alimentação dele todos os grupos necessários. Com certeza. Por exemplo, pensando que esse idoso ele vai iniciar um exercício, um programa de exercícios. Então, a gente já vai combinar nessa alimentação uma refeição antes do exercício, uma refeição após o exercício, que são momentos importantes onde a gente consegue oferecer para o músculo nutrientes para que a massa muscular se desenvolva. Entendi. Então, a refeição depois do exercício é super importante. Às vezes eu atendo um idoso que não faz exercício, mas faz, por exemplo, uma sessão de tratamento com o fisioterapeuta. Então, eu já oriento esse paciente a, depois da sessão com o fisioterapeuta, um lanche específico, já que durante a sessão com o fisioterapeuta ele teve ali um recrutamento muscular. Por isso a importância da união dos três trabalhos. É incrível. Nós vamos chamar a dica de saúde e já nós voltamos. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Óptica acusa que 7 milhões dos 24 milhões de óculos de sol produzidos todo ano no país são piratas e ilegais. O problema é que o barato pode sair caro para a saúde dos olhos. Quase todos esses acessórios não possuem lentes que barram os raios ultravioletas. Essa radiação acelera o aparecimento da catarata e contribui para a degeneração macular, doença que tira a visão central. Alerta o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, em Campinas. Até mesmo armações originais podem alojar lentes fajutas. Por isso, na hora de comprar, verifique se os óculos têm um selo de autenticação ou exija um teste que mede a proteção contra os raios ultravioletas. Quando o indivíduo usa óculos escuros, a pupila aumenta de tamanho para absorver mais luz. Se eles não tiverem barreira contra raios ultravioletas, os raios solares penetram ainda mais, causando danos em regiões como o cristalino e a retina, o que favorece a catarata e a degeneração macular. Esta é mais uma dica do Espaço Feminino. Olha só, a gente já está aqui com a nossa panquequinha pronta. E olha que coisa mais linda no teu vídeo. Como elas ficaram lindas. Andréia, vamos passar a cartelinha para eles poderem anotar? Vamos lá. Para a panqueca, nós vamos usar uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, ovos, 2 ovos, sal a gosto,
E aí, para o recheio, para o creme cheese com ervas, a gente pega o creme cheese, a quantidade que dependendo do número de panquecas, e as ervas que você desejar, que você gosta de usar. No caso aqui, nós usamos alecrim, tomilho, sálvia, salsa e... falei alecrim já, né? Já, e então, sálvia. E sálvia. Falou. Então, foi isso. Certo. E pro de queijo e presunto, nós usamos o creme cheese, mais o queijo prato e o presunto. Exatamente. Passa seus contatos pra gente, querida. Bom, temos o Facebook, que é Chefs Gourmet, tá? Nós temos o e-mail, que é chefsgourmet.23@gmail.com e temos o telefone aqui do Rio, né? Então é 21 99254 3634 ou então 9817 17584. E temos mais um. Mais um. 999 64 4433. Olha só, panquequinha pronta, eu bem queria provar agora, mas a Letícia não me deixou provar. No final do programa, pode ter certeza que eu vou provar. A gente vai pro intervalo rapidinho. Tá certo. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. De volta com o nosso espaço. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, Dr. Morelli. Passa os seus contatos pra gente, foi um prazer enorme te receber aqui, assim, muito esclarecedor. Ok, muito obrigado, agradeço a oportunidade, estou à disposição para próximos encontros. Meu telefone é 999-84-5180, DDD 21, Rio de Janeiro. Ou e-mail, que é clinicamorelli, com 2 L's e I, @yahoo.com.br. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Cíntia, querida, obrigada também pela sua participação. Passa pra gente seus contatos. Eu que agradeço o convite novamente, é sempre um prazer estar aqui. Bom, vou dar meus contatos da clínica, que é da Fisioprime, o telefone é 2413-2099 e 988-72-2099. O site da clínica é www.fisioprime.com. Para quem tiver alguma dúvida, é cintia@fisioprime.com. Obrigada. Natália, obrigada demais. Natália, obrigada. Seus contatos? Eu que agradeço o convite, Adriana. Eu vou deixar o site, que fica fácil para todo mundo acessar, www.nataliaeudes.com. Obrigada. Muito obrigado, gente. E nós vamos ficando com mais um Espaço Feminino por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham sido, assim, esclarecidos quanto a isso. Muito obrigada por tudo. Beijo grande.